Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, um bom dia a todos. Estamos aqui para poder estar gravando mais uma aula, né? Para a gente continuar nosso estudo da Escola Dominical, que esse trimestre está falando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição de hoje, lição de número 7, né? Que tem como título 17 de maio de a data, né? 17 de maio de 2020. O título da nossa aula é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo da nossa aula de hoje se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação, que estava no meio. Está em Efésios 2 e 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Graças a Deus, essa separação que havia através da morte de Jesus Cristo. Vamos estar estudando nessa aula de hoje que houve essa, vamos dizer assim, essa queda, essa separação. Graças a Deus, separação, essa união que estava separando, Cristo com sua morte derribou essa separação. A leitura bíblica em classe, vamos que está em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. Versículo 14 a seguir. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Graças a Deus. Os objetivos da nossa aula de hoje, como a gente sempre fala, né, mas o objetivo geral seria conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. Graças a Deus. Os objetivos da nossa aula de hoje seria o primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O tópico 2, né, explicar que pela cruz Cristo fez um novo homem. Pela paz, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E o tópico 3, evidenciar, agora sim, que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Muito bem. A introdução da nossa aula de hoje, irmãos, diz o seguinte: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, versículo 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança. Graças a Deus por isso. Na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2 e 13. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Observe os irmãos, se a gente observar Mateus, que Mateus escreveu, ali no capítulo 4, no versículo 16, a gente vai ver que Jesus Cristo iniciou seu ministério ali na Galileia, e eles vão observar que ele falou, Mateus procurou registrar que quando Cristo ali iniciou seu ministério na Galileia, né, que versículo 15 fala Galileia das Nações, diz que aqueles que estavam sentados na sombra da morte viu uma luz, e aqueles que estavam sentados enfermos, a luz raiou, né, doentes. Então a gente observa que o início do ministério de Cristo, ele já iniciou evangelizando, pregando, falando àqueles que se encontravam em trevas, como nós outrora estávamos. Então, com isso, a gente observa que foi através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que ele fez através do seu sacrifício, unificar dois povos em um. Vamos dizer assim, dizendo agora que essa parede que havia, essa barreira, essa parede que existia entre ambos, judeus e gentios, Cristo aboliu e acabou, graças a Deus por isso.
O tópico 1 diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens, como está em Efésios 2, 14 e 15. Guarde, meus irmãos, essa palavra de questão exclusivismo, que para nós, basicamente na aula de hoje, irmãos, é o ponto central que a gente vai estar memorizando, guardando e aplicando na nossa vida. Porque esse aqui é um perigo, porque, irmãos, às vezes a pessoa achar que ele, ou essa denominação, ou esse povo é separado, é escolhido e só eles merecem. Observe que os judeus tinham essa mentalidade. Visto que quando Deus chamara Abraão ali, no capítulo 12, ou era Abrão, né, de Gênesis, quando Deus fala com ele, ele faz promessas ali, a gente observa que os judeus acatou isso de uma tal maneira, irmãos, que para eles, eles, no caso, os judeus eram os tais, os bons, e que nem outro povo merecia o que eles tinham como direito. E isso que tornou o que? Como se criando uma barreira. Por quê? Porque tudo que eles faziam, só eles podiam, só eles recebiam, e os outros não. Em parte sim, mas aqueles que aceitaram a Cristo Jesus Cristo logo com a evangelização. Então vamos observar na lição de hoje que mesmo assim ainda havia essa barreira. Então por isso para nós é muito perigoso, irmãos, ter a questão de achar que só a pessoa faz o bom, só a pessoa faz o correto, só a pessoa faz o certo, e esquecendo que tem mais ao seu redor, outros fazendo também. Então tirar essa questão de ser exclusivo, de ser o bom, de ser o tal, que Deus não se agrada de tais atitudes, e foi isso que aconteceu quando Cristo morreu para quê? Para derrubar, para aniquilar as coisas que outrora haviam entre judeus e gentios, essa separação. O tópico 1. Observando os irmãos, que não está como nas outras aulas, né, irmãos, falando de uma forma resumida, para que a gente possa estar fazendo a nossa aula num tempo bem assim resumido, para que não canse os irmãos depois. Observando os irmãos aqui, que logo no meio aqui do tópico, do subtópico 1, entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Isso aqui o que, irmãos? Lá no templo em Jerusalém, né, construído. Então a gente observa que já havia ali um exclusivismo para o povo judeu, separado dos gentios. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, como está lá em Atos capítulo 21, do 28 ao 30. Mas se a gente observar essa passagem aqui em apreço, vamos ver que quando eles viram o Paulo no templo em Jerusalém, começou a gritar: acudir, esse aqui é o homem que está pregando, vamos dizer assim, irmãos, está falando, ensinando essa nova seita, que o povo e tal, explicando, e esse homem está falando aqui para todos os outros lados, aqui agora está aqui em Jerusalém. E aí viram ali que tinha com Paulo um dos seus colaboradores, e aí eles achavam que Paulo tinha colocado esse irmão ali com Paulo no lugar junto com os judeus. E ali, vamos dizer assim, por ter essa distinção, vamos dizer assim, irmãos, essa ignorância, vamos dizer assim, irmãos, esse extremismo levou Paulo a ser preso ali, arrastado para fora do templo. E aí a gente observa que Paulo foi maltratado e depois teve que entrar ali um tribuno para poder fazer a separação. Mas tudo isso mostra o que, irmãos? A questão do exclusivismo, a questão desse extremismo, achando que só eles eram os tais. Desculpa, irmãos. A gente observa que, infelizmente, tem muitos que ainda hoje olham desse jeito, mesmo um povo cristão. Eu, há muitos anos atrás, na empresa que eu trabalhei, tinha um rapaz que ele era da Deus de Amor. E, irmãos, infelizmente, um certo dia, um colega meu estava comentando que eu estava estudando, né, fazendo teologia, e esse rapaz falou assim: não, para nós isso não serve, para nós isso não presta. Nosso negócio é oração. Esse negócio de teologia aí, isso é coisa que Deus não se agrada, que não vem de Deus. Olha a ignorância da pessoa, do ser humano. Às vezes a igreja ensina, prega, fala que, vamos dizer assim, só eles são os certos, só eles são os tais, mas aos olhos de Deus não é assim que funciona, irmãos. A gente observa que às vezes a pessoa leva a pessoa ao extremo, achando que só a sua denominação, só a sua placa é que vai salvar alguns. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que Paulo escrevendo a Tito, falou que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então quem é que salva? Jesus Cristo. Não é placa nenhuma de denominação nenhuma que vai salvar, é Jesus Cristo. Então, com isso, tem que tomar cuidado do quê? Para não se tornar uma pessoa achando que ele é uma ilha, ou só o lugar onde ele congrega é a ilha, que a salvação só tem ali, e a gente observa que não.
Muito pelo contrário. Então é triste quando a gente vê, quando pessoas pensam dessa maneira e agem dessa forma. Se a gente observar também Lucas capítulo 10, ali quando Jesus Cristo, ali no versículo 25, a seguir Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano. A gente vai ver que aqueles achavam, por se achar que eram os tais, os bons, olha a atitude que eles fizeram, irmãos, que levaram até às vezes estender a mão para o seu próximo e deixar de ajudar. Então, com isso, a gente tem que tomar muito cuidado, entenda bem isso, irmãos, e exclua essa questão do exclusivo da sua vida, para que você não venha, vamos dizer assim, irmãos, achar no extremo, achando que só você, ou só a sua família, ou só a igreja onde você vai, que é a igreja correta. Não, irmãos, você tem que procurar fazer aquilo como Jesus Cristo fez e nos ensinou, a demonstrar o amor, mas acima de tudo, que existem outros povos, outras nações, outras línguas, outras gentes, irmãos, que também merecem ouvir a palavra do Senhor. Aí, subtópico 2, a derrubada da parede da separação. Como é que isso aconteceu? O apóstolo, no caso Paulo, declara que em Cristo, olha só, irmãos, em Cristo, basicamente, irmãos, vale a gente relembrar que esse termo em Cristo é praticamente o tema da carta aos Efésios. A gente observa que tudo gira em torno de Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito existiu ou existiria. Aí, no caso, em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, que estava interferindo essa união, essa comunhão entre judeus e gentios. Essa barreira era tanto literal como espiritual, olha só que coisa tremenda. Mas, por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Glórias a Deus por isso. Assim, não somos mais forasteiros, né? Mas somos da família de Deus. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada ao santuário de Deus, como está em Hebreus capítulo 10 e versículo 19, que aí o autor fala que tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E com isso a gente tem ousadia, o que, irmãos? De a chegar a Deus, né? Sabendo que não importa se é judeu ou se é gentil. O importante é saber que pelo sangue de Jesus Cristo eu tenho acesso, livre acesso à presença do Pai pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor. E o subtópico 3 agora, o conceito da lei dos mandamentos. Em que consistia isso? Aqui, irmãos, a lei, basicamente, a lei como é que ela era? Aqui, a moral, era tripartida essa visão. Era a moral, cerimonial e a civil, né? Que, na verdade, são três esferas da mesma lei. Então, como é que se compreende isso, irmão Claudemir? A lei civil diz respeito ao quê? Ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, como tem em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é pela graça sois salvos, né? Pelo meio da fé. Graças a Deus por isso, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então a gente observa que não é por obras aqui, por mérito humano. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, né, que está entre aspas aqui, mostrando que isso não é válido para aqueles que creem e confessam Jesus Cristo como Salvador, não precisa mais ser essa circuncisão, mas que, na verdade, a obra de Cristo vai ser circuncidada em nossos corações, né? E também o sacrifício, também entre aspas, comidas e bebida, dias de festa, lua nova e sábado, como está em Colossenses 2, 11 e 16, que Paulo cita para que os irmãos não sejam julgados por questão disso daí, daquilo outro, mas se eles já têm Jesus Cristo na sua vida, essas coisas não fazem mais diferença alguma. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade dele para com os gentios. Era como se eles achassem que por eles observarem, fazerem e cumprir esses ritos, eles eram melhores que os outros, então, sendo assim, eles não tinham como, vamos dizer assim, irmãos, manter contato com essas pessoas. Se os irmãos observar, o povo judeu, principalmente os do sexo masculino, eles se vangloriam, irmãos, eles se ufanam. Eu estava lendo um livro de um comentarista, e ele comenta, é um comentarista americano, e ele fala que eles se vangloriavam de três coisas, irmãos, quando eles faziam as suas orações. A primeira, eles agradeciam a Deus porque eles eram judeus. Olha só. A segunda, eles agradeciam a Deus porque eles não eram gentios, vamos dizer assim, escravos, para poder servir. E a terceira, eles agradeciam a Deus porque eles não tinham nascido mulher. Então essa oração que o judeu, praticamente aqueles judeus praticantes, ortodoxos, ele faz a Deus hoje, essa oração até hoje, agradecendo por essas três coisas. Então a gente observa ao ponto que chega, irmão, o ser humano, infelizmente com essa visão, às vezes achando que tem o exclusivismo, que são eles os escolhidos, somente eles e os outros não merecem. Mas a gente observa que Cristo aboliu tudo isso. Graças a Deus por isso. Então, prosseguindo aqui, irmãos, o subtópico 4. A revogação da lei dos mandamentos. Em que consistia isso?
Na verdade, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiu o quê? Em ordenanças, em tudo que tinha que fazer para ele poder obedecer, para dizer que eles eram o povo escolhido, que eram os povos judeu. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse, né? Não vim para revogar, ou vamos dizer assim, eu não vim para poder ignorar ou para poder desviar da lei. Muito pelo contrário, mas vim para cumprir a lei. Jesus falou isso em Mateus 5,17. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Aqui em Hebreus 7,27, o autor escreve o seguinte, que o sumo sacerdote, quando ele faz sacrifício, primeiro ele faz sacrifício em favor de si, pelos seus pecados, e depois em favor do povo. Jesus Cristo, com o seu sacrifício, não tem mais necessidade de fazer isso, porque Cristo fez um sacrifício única vez e o seu sacrifício foi perfeito, não mais precisando haver esse tipo de sacrifício, demonstrando que o sacrifício de Cristo é melhor, é maior e é perfeito. Aleluias. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, os sacrifícios, a circuncisão, a comida, a bebida, as festas e assim sucessivamente, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita, como tem em Efésios capítulo 5, versículo 2. Os irmãos lembram que Paulo, ele chega a citar numa das suas cartas, que em certo momento ele falou que ele teve que repreender Pedro na cara. Por quê? Porque ele fala que ele não achou certo o que Pedro fazia. Quando tinha alguns irmãos que eram judeus, né, vamos dizer assim, da circuncisão, Pedro estava juntamente com esses irmãos e excluía os que eram incircuncisos, no caso os gentios. Mas quando esses judeus saíam, Pedro se juntava com os irmãos, vamos dizer assim, os gentios, que não eram circuncisos. Paulo falou assim, Pedro, que negócio é esse? Vamos dizer assim, irmãos, nosso esclarecendo. Rapaz, você tem que decidir. Ou você realmente é crente, realmente confia que Deus, o que Cristo fez, aboliu isso aí, ou você tem que realmente parar com isso. E aí Paulo fala que até Barnabé estava sendo dissuadido, vamos dizer assim, sendo iludido a fazer o que Pedro estava fazendo, vamos dizer assim, irmãos, causando separação ou acepção de pessoas. E isso não é legal. A gente observa que, graças a Deus, que com a morte e com o sacrifício de Cristo, tudo isso foi abolido. A gente observa que já não há mais observação ou até mesmo lei para que estivéssemos observando, fazendo essas coisas. Com isso, mais uma vez, tudo isso, vamos dizer assim, essa barreira, esse impedimento em Cristo Jesus foi desfeito para a glória de Deus Pai. O síntese do tópico 1 diz o seguinte, irmãos, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Graças a Deus por isso. Muito bem. O tópico 2 agora, irmãos. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Observe, irmãos, que essa paz aqui não é uma paz humana. Essa é uma paz que vem de Deus e foi feita, executada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada. E de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Cristo fez uma nova humanidade. Como está em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17, parte da nossa leitura bíblica em classe. O subtópico 1, irmãos, o conceito bíblico de paz. Então, como é que a gente entende que seria a paz no conceito bíblico? De forma geral, a paz é a descrição o quê? De boas relações, como está em Atos, capítulo 24, versículo 2 e 3. Do fim de um conflito, como está em Lucas, capítulo 14, versículo 32. Do estado de tranquilidade, como está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 24. E de uma qualidade espiritual, como está em Gálatas 5, 22, que é um dos frutos do Espírito, é a paz. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. É essa paz que Paulo está querendo dizer. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz, como está em Colossenses 1 e 20. Observe os irmãos que, com a morte de Cristo, olha só, desfez a inimizade. Então, observe os irmãos, parece que tinha algo impedindo que houvesse essa paz, que pudesse, vamos dizer, irmãos, unir homens e mulheres em ambos os sexos, em ambas as suas religiões, em ambas as suas, vamos dizer, irmãos, países e assim sucessivamente. O que isso nos mostra também, irmãos? Que é também, irmãos, para nós, é imprescindível que temos essa mentalidade que não pode haver, irmãos, o que é acepção de pessoas entre nós. Não importa, irmão, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou amarelo, roxo, cinza, não importa o tipo de cor. O importante é que Cristo morreu por nós. Então, entre nós agora, irmãos, essa paz, ela
ela transborda em nossos corações. Então, quando eu olho para o irmão, independente da sua raça, da sua cor, da sua etnia, eu não vejo mais o irmão, eu vejo Cristo. Aleluias. E com isso eu vejo que essas coisas não dependem de mim, do Claudemir, mas depende de um. Aleluia. Lembra do louvor que a gente canta na harpa? Houve um que morreu por meus pecados e o seu. Né? Foi Jesus Cristo. Houve um que morreu, então foi Jesus que morreu por meus pecados e pelo seu, lá na cruz do Calvário. Então a gente observa que isso não depende mais de nós, mas agora que a gente deve fazer o quê? Deixar que esse amor transborde os nossos corações, a gente possa expressar isso para as pessoas, dizendo que em Cristo nós somos todos iguais. Não há mais barreira alguma que venha separar. E sabendo que, irmãos, queremos paz. E essa paz que Cristo nos dá, irmãos, ninguém pode tirar, como ele mesmo falou. Aleluias. Prosseguindo aqui, irmãos, subtópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Você observou que às vezes quando, não só agora nesse momento que estamos passando por esse período aqui, né, irmãos, desse vírus aí, desse coronavírus, as pessoas começam a relutar e desesperar. Mas pode observar que a maioria dos períodos, irmãos, onde há essas calamidades, as pessoas ficam preocupadas. E você observou, já conversou com aqueles que realmente nasceram de novo, que tem realmente o amor de Cristo transbordando em seus corações? Irmãos, é uma paz, é uma serenidade, irmãos, é um prazer você conversar com pessoas assim, porque realmente eles mostram que eles têm Jesus Cristo, que é a verdadeira paz. E ele é o motivo da nossa paz. E aí a gente observa que Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14. Aí prosseguindo aqui, mas mais no meio do subtópico 1. A nossa paz, mais literalmente, não quer dizer que Cristo é o autor da paz, mas ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual. Tá vendo, irmãos? Não há mais etnia, separação de raça. Não. Observa que todos nós somos um. Mesmo estando aqui no Brasil, eu posso sentir a dor do meu irmão na África. Mesmo estando aqui no Brasil, eu posso sentir a dor do meu irmão lá em Israel, irmãos, na Rússia, na França, em qualquer outro lugar. O importante é eu estar orando e sentindo que os irmãos ali estão passando, que eu vejo de noticiário alguma dificuldade. Eu sinto a dor daqueles irmãos ali. Isso é realmente uma pessoa que realmente nasceu de novo e sente essa necessidade dos outros irmãos. Então essa paz também faz com que eu veja dessa maneira. Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz, como está lá em João 14, 23 e 27. Né? Que no versículo 27 ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, irmãos, ela é passageira. A paz que os homens oferecem, ela é passageira. Dura só um momento, às vezes, o que seria essa paz? Um dinheiro, ou uma bebida, às vezes um prazer momentâneo, mas passa. É o que Cristo dá, irmãos, dura eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Então, essa paz, irmãos, é uma paz que às vezes muitos estão ansiando para poder, anseiam por ter essa paz. Basta somente o quê? Que a gente venha também ter a consciência e vemos o quê? Levar essa paz a essas pessoas, a essas famílias que às vezes não têm Jesus no seu coração ainda. Desse modo, essa paz repousa onde? Na igreja, entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. Que se somos o único povo em Cristo Jesus, como diz Efésios 2:14, parte B, então somos a igreja, irmãos. Se somos a igreja, logo não somos nós os donos, mas Cristo é o cabeça. Então agora tem que saber que eu faço parte de um povo, independente de ser judeu ou gentil. O importante é saber que eu faço parte desse povo. E graças a Deus estamos caminhando para ir para onde? Morar no céu juntamente com Cristo. E Cristo é o cabeça, ele sabe o que tem e o que não tem que fazer. Isso é maravilhoso, irmão, de saber que ele é a nossa paz. Prosseguindo aqui, irmãos, a nova humanidade formada pela paz, como está no subtópico 3. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam, vamos dizer assim, irmãos, se arranhavam, não se batiam, não dava certo, para criar em si mesmos os dois um novo homem fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens, não. Como dizer assim, os embaixadores de um país ou outro, não foi isso aí. Mas ela foi realizada em si mesma, em quem? Em Cristo, ou seja, em um único modo possível, era em Cristo, o único modo, não tinha outro. E por meio de Cristo, então, essa paz foi concluída através do quê? Do único modo possível, que era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato, né, surge uma nova humanidade. Qual que é ela, irmãos? A igreja. E é dessa igreja, irmãos, a igreja, como diz alguns escritores, alguns estudiosos, essa igreja mística, que a gente não consegue ver. Essa igreja espiritual, que a gente não consegue tocar. Mas essa nova igreja aí, irmãos, que vai surgir quando Cristo for arrebatar a igreja, essa igreja.
É uma partícula de várias denominações. Aqueles que realmente nasceram de novo, que foram transformados pelo sangue de Jesus Cristo, vão fazer parte dessa igreja que vai morar no céu. Então, com isso, a gente entende que onde não há circuncisão e nem circuncisão, quando Paulo escreve em Colossenses 3:11. Então não há judeu, não há grego, ele fala que não há escravo, não há livre, mas ele fala que que Cristo é tudo em todos. Então não há mais essa preocupação em saber que se vai ter um judeu do meu lado eu não vou ir. Se vai ter um africano do meu lado, eu não vou ir. Não, não tem mais isso, irmãos. Cristo derrubou essa parede, essa inimizade que trazia entre os homens. E aí, foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo o quê? A paz. Somente Ele para trazer essa paz. Então, com isso, nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram, como está em Romanos capítulo 2, versículo 11, e Gálatas 3:28, Paulo também fala que não há macho, nem fêmea, não há judeu, nem grego, mas somos todos um em Cristo Jesus. E que vale ressaltar, irmãos, uma coisinha aqui, irmãos, a gente observa que nele as desigualdades foram eliminadas. Quando se fala em desigualdade, não tem por que achar, irmãos, que às vezes aquele prega melhor, aquele ensina melhor e eu não gosto desse. Irmãos, lembra quando Paulo citou a passagem, ele citou e ensinou os irmãos ali em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1 e depois no capítulo 3 ele fala. Ele ficou sabendo que havia ali irmãos que falavam assim, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas ou de Pedro. Aí a gente observa que com isso, irmãos, se Paulo não tivesse tratado, o que isso ia causar, irmãos? Ia causar divisão na igreja. E isso não é bom no nosso meio, jamais. Porque a gente observa, se fala de Paulo, fala da ciência. Se fala de Apolo, fala da eloquência. Se fala de Pedro, pode falar da experiência do pastor da primeira, vamos dizer assim, o primeiro pastor da igreja que nasceu. Então, irmão, seja na questão da eloquência, seja na questão da experiência, seja na questão da ciência, Paulo fala. Paulo plantou, ou Apolo plantou, Paulo regou, mas quem é que dá o crescimento, irmãos? É Deus. Então, não importa se na nossa denominação, que a gente congrega, na nossa congregação, tem a experiência, tem a ciência, tem a eloquência, não se esqueça que todos esses, ou estas, são de Cristo. E Cristo de Deus. E automaticamente fazemos parte desse corpo. Então não tem que falar assim, não, porque hoje o irmão vai pregar, eu não vou na igreja. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que estar junto, adorando, glorificando a Deus. Não importa, irmão, se às vezes, mesmo que não existe esse sentimento no nosso meio, eu não vou com a cara desse irmão, esse sentimento não tem que existir no nosso meio. Eu não topo esse irmão. Eu acabei de ler aqui na revista, irmão Codemir, que acepção, desigualdade que isso eliminou. Então não pode mais haver no meu coração esse tipo de coisa, uma atitude. Então isso tem que ser eliminado do nosso meio. Então, por mais que haja, às vezes, mas aquele irmão não importa, meu querido. O importante é saber que Jesus Cristo morreu por ele também. E se Cristo morreu por ele, foi Cristo, não foi eu que fiz algum sacrifício. Então tem que amar esse irmão, essa irmã em Cristo Jesus, se eu quiser morar no céu. Porque do contrário, eu corro um sério risco de não ter o meu nome escrito lá, achando que eu faço parte, mas na verdade estou sendo enganado. Então quando isso acontece no nosso meio, irmãos, é triste. Porque se a gente observar a palavra de Deus, e até falar para os irmãos que vamos ler um trecho da palavra do Senhor Jesus Cristo aqui, quando se fala em questão de paz, de amor, naquilo que Deus tem para nós, olha o que a Bíblia vai nos falar aqui, quando Paulo escreve aos irmãos, aqui em Filipenses. Olha aqui, no capítulo 4, no versículo 7, olha o que Paulo fala. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, aquele que é o autor da paz, Deus, e aquele que é o seu Filho que consentiu que essa paz viesse até nós, é o que vai guardar a nossa mente e os nossos corações. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, se eu confio dessa forma, para que ficar desesperado? Para que achar que o outro é melhor que o outro? E para que ficar achando, às vezes, procurando coisas que não temos? Não. Mas vamos olhar, irmãos, como eu falei para os irmãos, não importa se é Paulo, se é Cefa, se é Apolo, não importa se é o pastor A, se é o pastor B, se é o pastor C, não importa qual é o pastor. O importante é saber que Cristo morreu por ele, e eu tenho que amá-lo, e eu tenho que aceitá-lo, se eu quiser realmente morar no céu e demonstrar que a morte de Cristo não foi em vão, porque o sacrifício de Cristo foi para poder unificar e fazer o quê? Que essa barreira viesse a ser quebrada no nosso meio, e assim sendo a gente observa que é do agrado de Deus Pai, nosso Senhor. Tópico 3 agora aqui, irmãos. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Esse tópico tem também os seus 3 subtópicos. O ministério da reconciliação
Vocês vão observar, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, né? E o versículo 18, 19 e 20 vai se tratar sobre o ministério da reconciliação. Desfez o que? A inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Então, observe, os irmãos, que havia uma inimizade vertical, uma inimizade horizontal. Parece complicado, né, irmão? Mas nesse tópico aqui, agora a gente vai estar estudando os seus subtópicos para a gente poder entender como que se diz a questão dessa inimizade vertical, como também da questão da inimizade horizontal. Subtópico 1, Cristo se fez maldição por nós. Então, para que se isso viesse a ser possível, a desfazer essa inimizade, então, houve alguém que pudesse fazer com que essas inimizades fossem desfeitas. E quem foi esse? Foi Cristo. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Como está em Hebreus 12, 2, que fala, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Que suportou a afronta, né? Olha só, daquilo que lhe foi afrontado, ele ficou calado, né? Mas aí ele teve um lugar à direita do trono de Deus, onde ele está sentado, e ali ele intercede por nós. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou de ossos, ou ossos nas suas pontas, como está em Marcos 15, 15. Observe, os irmãos, que não foi coisa fácil, não foi coisa para qualquer um resolveu fazer, mas somente um, que foi Jesus Cristo. Em seguida, ele é obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local de execução, como está em João capítulo 19, versículo 7. Por essas razões, a cruz era escândalo, olha só, para os judeus e loucura para os gentios. Mas Paulo fala, por mais que seja loucura para um que não crê, e loucura, né, para o outro escândalo, para nós é o poder de Deus, que ele fala, né? Porque ele fala que não envergonha do evangelho da cruz, porque é poder de Deus para a salvação de tanto aquele que crê, tanto judeu como gentil. Porque se para um é escândalo, não, como é que pode um judeu? Quem é judeu não sofre isso. E escândalo para o outro, não, eu quero conhecimento, sabedoria, como é que pode um homem entregar a si mesmo? Esse homem é louco, esse homem é doido. Então, loucura para um, escândalo para o outro. Mas aquele que crê é o poder de Deus. Aleluias, para a salvação de ambos, tanto do que acha louco, como do que acha escândalo, isso que Jesus Cristo fez. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar, como está em Gálatas 3, versículo 13. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que na sua maldição fôssemos feitos ou chamados de benditos ou filhos de Deus. Se os irmãos quiserem depois um detalhe melhor dessa passagem aqui, irmão, leia Isaías 53, leia todo o capítulo, vamos ver ali como é que foi que Jesus Cristo suportou, ou que foi que ele venceu, a maneira como foi. Foi resmungando, reclamando? Não, a Bíblia fala que foi como um cordeiro mudo, calado. Mesmo sem padecer, ou mesmo sem merecer o que padeceu. Calado. Sabendo que aquele que havia designado o Pai o havia de recompensá-lo e recompensou, graças a Deus, de forma linda e gloriosa, lhe concedendo lugar à direita do seu trono. Aleluias, glórias a Deus. Então aqui, irmãos, fica uma lição para nós também. Irmãos, sem sacrifício não há vitória. Guarde bem isso, irmãos. Sem sacrifício não há vitória. Não adianta a gente às vezes querer receber as coisas de mão beijada, que eu não vou suportar. Não se esqueça que Cristo suportou o mais pesado. A mais pesada cruz ele suportou, em tudo calado, e venceu e nos deu exemplo para que a gente pudesse seguir as suas pisadas e sermos vencedores também. Aleluias. Subtópico 2, irmãos. Reconciliados pela cruz de Cristo. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, como está Efésios 2 e 15, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. Efésios 2,17. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação, como está em 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Vamos ler aqui, irmãos, o que fala, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Vamos ver que aqui vai ter o que, irmãos? O ministério da reconciliação. 2 Coríntios, né, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, a reconciliação, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério o quê? Da reconciliação. Olha que coisa linda, irmãos.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis novamente com Deus. Irmãos, e aí, vamos ler o versículo 21 também, irmãos, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, mas irmão, hoje eu tenho obrigado para poder pregar na igreja, eu não sei o que pregar. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao 21, o ministério da reconciliação. Isso, irmãos, às vezes a gente observa que são assuntos ou mensagens que estão faltando nos nossos púlpitos. A cruz de Cristo. Né? Tem um louvor que fala que o tema do bom pregador, o Calvário. Irmãos, então com isso, falamos, anunciemos, preguemos, irmãos, a questão do quê? Da cruz de Cristo. Porque se a gente parar para analisar, irmãos, a cruz de Cristo realmente é o que é o foco principal, vamos dizer assim, do caminhar ou do trabalho evangélico cristão, vamos dizer assim, dos evangélicos ou do cristão. Porque se tirar a cruz, irmãos, acabou tudo. Então a cruz para nós é o principal. Porque, irmãos, cruz lembra o que, irmãos? Cruz lembra morte. Cruz lembra ressurreição. Cruz lembra vitória. Cruz lembra renúncia. Irmãos, cruz lembra tudo o que Cristo fez por nós que a gente não podia fazer. E hoje eu tenho que colocar na minha mente, na minha consciência, o quê? De que eu preciso tomar a minha cruz se eu quiser fazer a vontade dele. Mas não a cruz como ele tomou, mas a cruz da renúncia, a cruz da morte do eu, a cruz da morte do egoísmo, a cruz da morte, irmão, sabe, do extremismo, do exclusivismo, irmãos, de tantas outras coisas que eles acabam impedindo, irmãos, de Cristo manifestar nas nossas vidas. Então, com isso, tenhamos em mente, irmãos, em focar mais na cruz de Cristo para a pregação da palavra de Deus. Subtópico 3 e o último, irmãos, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existencial na vertical, que eu falei para os irmãos no início do tópico 3, isto é, entre os homens e Deus. Então havia uma inimizade, o pecado. A Bíblia fala que o nosso pecado é que faz o quê? Separação entre nós e Deus. Só que Deus é tão maravilhoso, irmãos, é tão glorioso que, irmãos, a minha alma, sabe, começa a transbordar de alegria. Quando a gente olha Mateus 27, o versículo 51, a gente vai ver que quando Cristo bradou, entregou o seu Espírito naquela cruz, a Bíblia nos fala que o véu do templo se rasgou em duas partes. Aleluias. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que não foi de baixo a cima. A Bíblia fala que foi de cima a baixo, a vertical, irmãos. Aí o que Deus está demonstrando? Aquela inimizade que existia entre Deus, vamos dizer assim, entre nós e Deus, e não Deus e nós, porque sempre parte do homem, nunca de Deus. A gente vai ver que Deus, irmãos, praticamente Deus está falando assim, está aberto. Você tem sinal verde, né, para que agora vocês tenham acesso ao meu trono, através do sacrifício do meu Filho Jesus Cristo. Essa inimizade foi rasgada, foi quebrada, foi destruída, porque partiu de Deus, de alto a baixo, o véu se rasgou, aleluias, demonstrando que agora, irmãos, aquela inimizade que havia devido ao nosso ato de pecado, através de Jesus Cristo, foi aberto, foi dado o sinal verde e agora temos acesso ao trono de Deus. Prosseguindo, no versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal. Quer dizer que a vertical, Deus praticamente supriu ali, quando rasgou-se o véu de alto a baixo. Agora, no versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, havia ainda uma inimizade assim, entre homens e homens. Quer dizer que entre judeus e gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, tanto com Deus, homem e Deus, como homens e homens, gentios e judeus. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, como está em 1 Pedro 2,24, que Pedro fala que ali ele entregou para ser morto no madeiro e pelas suas feridas ou pelas suas pisadas nós fomos sarados. Glórias a Deus. A ira de Deus que por causa dos pecados estava sobre nós foi cravada na cruz,
quando Paulo fala que a cédula que era nos contrária, Cristo levou e cravou ali na cruz e desfez aquele mal que existia entre nós e Deus, como tem em Colossenses 2, 13 e 14. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, aleluias, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo, como está em Efésios 2, 19, Efésios 3 e 6, Efésios 4 e 4, Efésios 5, 22 ao 30. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Então parece que mesmo o povo de Deus sendo separado para ser o povo, para levar a paz e a bênção a outras famílias, como Deus falou com Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, parece que mesmo assim, parece que os judeus entenderam errado, e estavam se achando que eram os tais, e isso não estava agradando a Deus. Mas com a morte de Cristo, a inimizade entre homem e Deus foi desfeita, a inimizade entre judeus e gentios, entre homens e homens foi desfeita, agora gerando um só corpo, onde Cristo é o cabeça, e nós, irmãos, graças a Deus, temos paz uns com os outros através do sacrifício de Jesus. Glórias a Deus por isso. Irmãos, que coisa maravilhosa. Conclusão da nossa aula de hoje. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Tá vendo, irmãos? Essas ordenanças só trouxe divisão, nada de benéfico. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou Cristo, uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Para a gente poder finalizar aqui a nossa aula de hoje, irmãos, eu queria ler, juntamente com os irmãos, Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Irmãos, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Está aqui, do versículo 12 ao versículo 17. Olha só o que diz a palavra de Deus para nós, irmãos, nesse dia, findando aqui a nossa aula de hoje. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, frutos do Espírito Santo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluias. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, glórias a Deus. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluias. Irmãos, que coisa maravilhosa. Irmãos, que coisa gloriosa essa palavra do Senhor para nós no término dessa aula. Só Deus é que faz isso, irmãos. Irmãos, e que coisa linda seria se a gente pudesse seguir, irmãos, à risca o que está aqui na palavra do Senhor. Irmãos, com certeza, eu sempre falo isso para os irmãos, seremos mais felizes, seremos mais agradecidos, porque a gente vai ver que isso tudo vem de Deus através de Cristo e não é mérito nosso. Por isso que a gente observa que Paulo procurou ressaltar para os irmãos, faça assim, faça assim, faça assim, mas sempre tudo em nome de Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Aleluias. Meus queridos, Deus continue abençoando a todos. Que Deus continue dando graça aos irmãos, que a gente possa continuar no desejo de estar aprendendo a palavra do Senhor, aplicando ela no dia a dia. E que com certeza, irmãos, aqui, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esse tema, essa aula de hoje possa realmente produzir nos irmãos um desejo, uma vontade maior de servir ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, continue abençoando, que eu creio que a gente pôde aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nesta aula de hoje. E se Jesus Cristo não voltar, irmãos, estaremos aqui mais uma vez semana que vem gravando uma outra aula, né? Agora a lição de número 8, que tem como título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então observe que teve outros que vieram antes de nós e deixou um legado. Então se nós quiser aprender um pouco mais, fique atento, fique ligado aí no canal para a gente poder estar aprendendo junto a palavra do Senhor. Deus em Cristo Jesus o abençoe. Lembra que eu falei para os irmãos que eu orando em favor do nosso pastor Silvio Donete Pereira, que é o nosso pastor presidente.
Aí os irmãos, lembra também do nosso pastor Valdeci Pereira, que é o nosso pastor aqui da congregação do Vida Nova 1, irmãos e os demais pastores, mas em cada congregação, vamos estar orando uns pelos outros, como a gente leu aqui, lembra que eu falei, a gente leu junto aqui, irmãos, Colossenses capítulo 3, né, versículo 12 ao 17, que fala a gente está orando uns pelos outros, e assim Deus vai estar abençoando e guardando a cada um. Meus queridos, um bom final de semana a todos, um bom domingo, na paz de Jesus Cristo, saudade no coração de todos os irmãos, e em breve, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, estaremos juntos novamente para poder estar na casa do Senhor aprendendo e louvando ao Senhor na beleza da sua santidade. Pai do Senhor nos abençoe.